Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo na versão revista atualizada, é a tradução dessa Bíblia, porque a minha outra, fiz o favor de não deixar ela ao alcance da leitura de hoje. Mas é a Palavra do Senhor e aí não deixa de ser importante e não perde sua eficácia devido a mudar algumas palavras, no caso de dizer, por exemplo, belo e dizer lindo. Entende? É tipo isso, um exemplo, né? Só muda algumas palavras que são sinônimos umas das outras. E aí algumas traduções são um pouco mais cultas, outras são de mais fácil entendimento. Mas estaremos lendo a mesma sequência dos capítulos dos livros, que no caso, hoje é o capítulo 46 do livro de Gênesis, os últimos capítulos, inclusive, de Marcos e Romanos, capítulo 16 de ambos, e capítulo 12 do livro de João. Então já vai abrir, né, a Bíblia de vocês no capítulo 46 do livro de Gênesis. Estamos caminhando para o final também de Gênesis, hein, minha gente? E vamos orar. Falar com o Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, soberano, como Tu és gracioso, ó Deus. Te louvamos e bendizemos porque Tu és muito bom. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado a perseverar na leitura da Tua palavra, apesar dos percalços ou imprevistos, até mesmo, Santo Deus, falha da nossa parte quanto à organização, que quer que seja. Mas Tu tens sido bondoso, ó Deus, e falado aos nossos corações apesar de nós. Muito obrigada por isso, Deus Santo. Te louvo, te exalto, te bendigo, porque Tu és digno, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E confiando no Teu eterno poder, ó Deus, nos apresentamos diante de Ti como pessoas carentes do Teu poder sobrenatural para nos conduzir ao entendimento da Tua palavra, para que a gente possa não só compreender, mas pormos em práticas, ó Deus eterno, para que de fato Tua palavra venha fluir em nossas mãos, em nossos membros, que a gente venha exalar o Teu bom perfume. Deus, ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 46 do livro de Gênesis, que diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Isaque em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que havia adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar, Tola, Puvá, Jó e Simron. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Geleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan-Aram, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azé, Imná, Isvar, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel.
São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia. E estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. O filho de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zerate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rumpim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uri, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Gude, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu a ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de José que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si e José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Capítulo 16 do livro de Marcos. E último capítulo, inclusive. Que diz o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado no lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorize. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estava de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essa? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longanimidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Devolver a autoridade dos reis, dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes, leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtornos. Aos eloquentes, ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as papadelas, sem terem luz, e os faz cambalear com ébrios. Capítulo 16 do livro de Romanos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que as recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside.
que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíprato, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.